Isso mesmo. Boa tarde a todos, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma oficina ofertada pela Rede de Empoderamento. Lembrando que a Rede de Empoderamento é um projeto idealizado pela DPEI, que está sendo executado pela Abra Minas, com recursos do Fundo Municipal do Idoso. Tá? Esse projeto é exatamente isso que a Daine estava falando, para empoderar a pessoa idosa, né? Para a gente entender que o idoso também é o protagonista ali da nossa sociedade. Então, hoje nós vamos ter essa roda de conversa com a Janaína, que ela é advogada e ela vai estar palestrando aí para a gente hoje. Nós vamos ter um momento de bate-papo, né, de dúvidas, perguntas. Então, quem quiser falar, é só apertar nessa mãozinha que tem aí na tela de vocês, que aí vai gerar uma lista para a gente ao final, e nós vamos passando a palavra para esclarecer as dúvidas. Quem quiser também, tem o nosso chat, é só clicar nesse balãozinho que tem aí na tela e deixar a pergunta por escrito, tá bom? Janaína, boa tarde. Pode ficar à vontade. Olá, tudo bem? Gente, como vão vocês? Prazer estar aqui. Meu nome é Janaína, eu sou professora universitária da UNA, sou advogada também. E a Rede de Empoderamento me convidou para falar com vocês sobre a violência contra os idosos, né? Contra as pessoas idosas. E aí, eu começo, como é uma roda de conversa, eu vou, na verdade, falando aqui, dúvidas que forem acontecendo, vocês vão me colocando aqui no chat, ou alguém do empoderamento me ajuda aqui. Mas, então, vamos começar. Olhem só, esse tema é de extrema importância. Por quê? Porque, na verdade, a violência contra o idoso, ela acontece de forma visível, mas também de forma invisível. A forma visível, a gente sabe, né? A gente vê na pessoa. Agora, as formas invisíveis são aquelas que mais machucam. Por quê? Porque causam sofrimento, uma desesperança, um medo. E aí a pessoa idosa, ela se retrai, né? E ela não conversa com seus familiares, porque muitas das vezes essas violências às vezes acontecem, na maioria das vezes, no âmbito familiar, com as pessoas que a gente mais confia, e às vezes a gente nem sabe que está sofrendo uma violência, né? Então, eu pergunto para vocês, só tem a violência física contra o idoso? Não, a gente tem outros tipos de violência que são muito piores. A gente tem a violência psicológica. Violência psicológica, que tipo de violência é essa? É aquela violência que faz com que a pessoa, um familiar ou alguém próximo, ele pode chantagear essa pessoa idosa e querer, né, querer extorquir dela ou retirar dela alguma vantagem. Então, essa violência psicológica, ela tem muita agressão verbal, ela não, as pessoas não respeitam a pessoa idosa, não ouvem o que elas querem, a opinião dela não é ouvida dentro de casa. É como se a pessoa idosa fosse uma criança, e, na verdade, a pessoa idosa não é uma criança. Muito pelo contrário, ela tem sabedoria, porque foi acumulada ao longo dos anos. E aí, ao invés de ser valorizada pela família, o que acontece? Muitas das vezes, quem decide por ela o que ela vai comer, o que ela vai vestir, como ela vai se portar, são os filhos, os netos, ou até cuidadores, né? Então, a violência psicológica é um tipo de violência que a pessoa sofre sozinha, ou seja, ela sofre calada, é uma humilhação, uma interiorização que a pessoa tem, que a pessoa sofre, e isso faz com que ela afaste do convívio familiar, ela tem uma restrição na sua liberdade de comunicação, na sua liberdade de expressão com a sua família, porque muitas vezes ela é tolhida em reuniões assim pequenas, né? Lanchar na casa de algum parente ou nessas pequenas reuniões, o que acontece? Vamos comemorar o aniversário de fulana. E aí
todo mundo leva alguma coisa, e aí começa um filho ou uma neta. Ah, não, você não pode, você tem diabetes, você tem pressão alta, você tem... Então, começa a tolir essa pessoa idosa, e essa pessoa idosa, ela sabe o que ela pode, o que ela não pode. Muitas das vezes, ela sabe, e aí ela não quer, né, machucar, ou não quer entrar em atrito com essa pessoa, que é da sua família, que ela gosta muito, que às vezes é um parente próximo, um neto, ou um filho muito querido, um genro, uma nora, e aí ela acaba ficando quieta. E essa violência psicológica, ela vai fazendo com que a pessoa idosa fique triste, porque ela não pode nem se expressar mais, porque tudo que ela fala está errado, só o que os outros falam que está certo. Então, esse tipo de violência a gente não pode deixar acontecer com a gente. Por quê? Porque as pessoas idosas estão na melhor idade, elas que têm sabedoria, elas que têm que passar para os jovens. Se elas já criaram os filhos, estão criando netos, é delas que vem a sabedoria, e não o inverso. Não é porque envelheceu que agora ela não sabe mais o que ela quer vestir, o que ela quer comer, aonde que ela quer ir, que jeito que ela quer se portar, se ela quer pintar, né, se maquiar, ficar bonita ou não. Isso é uma escolha da pessoa idosa. E a pessoa idosa é uma pessoa sábia, e a gente tem que respeitar isso. E o que a gente vê nessa violência psicológica é exatamente isso, que as pessoas, principalmente os entes familiares, eles não respeitam essas pessoas idosas, essas pessoas que já têm uma experiência. Outra violência que acontece muito e que a gente... pode falar, Glaucia, você levantou a mão? Eu não sei. Fala agora. Glaucia, você levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Ela deve ter confundido. Ah, então tá. Então, a gente também tem outros tipos de violência que acontecem e que são abrandadas na nossa sociedade, do tipo a negligência, o abandono, a violência institucional. Então, o que é a negligência? A negligência é quando você omite cuidados a essa pessoa idosa. Você, na verdade, é um ato muito comum e muito frequente no seio familiar. Por quê? Porque as pessoas param de prestar cuidados ou de prestar atenção, de acolher essas pessoas idosas. Às vezes, as pessoas idosas, elas não querem nem a sua companhia, elas só querem alguém para escutar, alguém para se divertir, alguém para contar um caso, jogar um baralho, sei lá, fazer alguma coisa legal, contar da novela ou contar de um filme que ela viu. E as pessoas, normalmente, né, os familiares sempre estão assoberbados de trabalho, os filhos, né, estão correndo para um lado e para o outro, criando os filhos dos filhos, né, os netos. E essa negligência, o que acontece? Os familiares, eles vão, pouco a pouco, não dando aquele devido cuidado a essas pessoas mais idosas da família. Então, isso é um tipo de negligência muito sério. A negligência, ela sempre vem junto com o abandono. O abandono é quando a família para de visitar ou ver essa pessoa idosa só no Natal, só no Ano Novo, só no aniversário dela, como se ela fosse invisível. E ela não é invisível, essa pessoa idosa. A pessoa idosa, ela é uma pessoa que ela tem muito a compartilhar, né? Então, na verdade, esse abandono, que é essa ausência de amparo ou de assistência pelos seus responsáveis, que são seus filhos, né? Que inclusive está no Estatuto do Idoso, que os filhos, eles têm obrigação de cuidar dos pais, né, quando eles completam 60 anos ou mais, que são considerados idosos. Então, ele tem esse dever de assessorar os pais. Esse assessoramento é como? Não é só financeiro, mas é emocional, é visitar, é ligar, é telefonar, saber como que ele está, chamar para passear. Isso é não deixar de cometer essa violência, que é esse abandono, que é essa negligência. Às vezes, eu converso com pessoas idosas que me relatam assim, nossa, engraçado, você está falando, mas o meu filho ele só me procura no dia do meu aniversário, como se só fosse importante
comemorar ou me ver no dia do meu aniversário. Nos outros dias ele mal me liga, porque ele trabalha demais. O fato de trabalhar demais não anula esse abandono que esse certo filho está cometendo com a mãe. Então, muitas pessoas, elas conseguem identificar, normalmente a negligência e o abandono, as pessoas entendem, né, os idosos entendem que não, meu filho está correndo demais, porque ele tem que trabalhar, ele tem que ganhar a vida, ele está na melhor idade dele, ele tem que ganhar a vida e tudo mais. Tem, mas ele também tem a obrigação, porque está na Constituição e no Estatuto do Idoso, é um direito do idoso, ter o quê? A assistência da família, a assistência dos seus filhos, a assistência do Estado, da sociedade. Essa rede de empoderamento aqui, ela é justamente o quê? É a parte que a sociedade está aqui junto, né? A parte da sociedade está aqui fazendo a parte dela de cuidar dos idosos de uma certa forma. Então, vocês têm esse canal aberto, né? Então, isso está também no Estatuto do Idoso, que lá fala dos direitos dos idosos. A violência institucional é exatamente quando a gente tem aquela violência que é exercida no ambiente de trabalho. E aí, o que é aquela violência no ambiente de trabalho? Só por saber que você é mais velha, aí eles começam a te discriminar. Essa discriminação, ela não é legal, ela é sentida na pele. E o que acontece? Eu acho que eu estava lendo ali, me perdi. Eu entendo que essa violência, né, esse abandono, essa discriminação, essa negligência, o que acontece? Essa discriminação também não é legal ser sofrida pelos idosos. E existe agora, né, está muito se debatendo sobre o Estatuto do Idoso, os direitos dos idosos, aquela discriminação que é chamada de ageísmo. O que é ageísmo? É justamente a discriminação pela sua idade. Então, suponhamos, se você não fala a sua idade, todo mundo conversa com você numa boa. Aí, quando surge um assunto de, quantos anos você tem? E você fala que tem mais de 60, nossa... Aí já começa a não conversar, já começa a não ser interessante, já começa... Entenderam? Então, isso daí é uma violência também. E a gente tem que combater, a gente tem que denunciar, a gente não pode deixar que ela chegue até nós. Então, a gente tem que informar para os filhos, para os netos, para os cuidadores, para quem está próximo da gente, olha, isso que você está fazendo comigo é uma discriminação, é uma negligência, é um abandono, eu quero que você venha aqui me visitar, eu quero que você me ligue. Então, isso é que é o legal de você saber o que é essa violência contra as pessoas idosas, para que você se defenda dela e para que você exija dos seus familiares o devido respeito e que não tolere esse tipo de violência, porque isso é o que mais acontece e isso é velado na nossa sociedade. Agora, os dois tipos de violência que mais existem contra os idosos é a violência financeira e a violência patrimonial. Por quê? Porque a violência financeira, muitos idosos hoje, pensionistas, né, do INSS ou de previdência privada, o que eles fazem? Eles têm aquele dinheirinho que eles sempre, né, foi ganhado com o suor de anos de trabalho, e aí o que acontece? Hoje, muitos pensionistas, muitos idosos, sustentam a família. Por quê? Porque o filho não consegue emprego, não consegue recolocar no meio do trabalho, né? Não consegue voltar para o mercado de trabalho. Tem os netos que eles têm que sustentar os netos, porque está na escola, e aí o idoso fica achando que é função dele, obrigação dele, ter que sustentar o filho, ter que sustentar o neto. Claro, a gente não vai ser também, né, assim... uma pessoa desleixada de falar, não vou ajudar meu neto, que doido, lógico que eu vou ajudar meu neto, lógico que eu vou ajudar meu filho, vou deixar ele passar fome. Não, a gente tem que ajudar, mas ele não tem que ficar com toda a sua pensão, ou todo o seu dinheiro, ou toda a sua poupança, ou o seu cartão,
para fazer saques ou para fazer, né, transações financeiras. Então, isso daí, na verdade, é uma violência muito grande. O que a gente mais vê é essa violência financeira, porque o violador, ele se apropria de cartões de crédito do idoso, ou então ele sabe a senha na hora de sacar lá a aposentadoria do idoso. É muito bom mesmo, porque quando os idosos têm essa dificuldade de locomoção, o dia é muito mais prático. Mas a gente tem que ficar atento para que esse favor, né, do filho ou de quem vocês confiam em ir lá e sacar essa quantia ou esse dinheiro, que ele não vire também contra você, né? Contra nós idosos. Por quê? Porque muitas das vezes acontece com as pessoas que a gente mais confia. E isso acontece de fazer financiamento, acontece de pegar empréstimos consignados, acontece de pegar cartões de crédito, né? E às vezes o idoso nem sabe, quando ele vai ver, ele está totalmente endividado, porque o filho, o neto, a genro, a nora, algum familiar que ele acreditou, né, fez várias consignações em pagamento, fez vários empréstimos junto ao banco, e ele está totalmente endividado e ele não sabe por quê, ele culpa o governo. Não, é o governo que não me paga, não é o governo. É alguém próximo que realmente não está repassando isso, né? E aí, isso mesmo, Thaíde, aí, tá vendo? A obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público, assegurar com absoluta prioridade todos esses direitos aí. É isso mesmo, tem todos esses direitos. Janaína, tem mãozinha levantada também? Aham. Podem falar. Josiane? Ô, Janaína, tudo bom? Boa tarde. Tudo, boa tarde. Na verdade, eu queria fazer um adentro, sabe? Eu queria, se eu desse um minutinho, assim, para o pessoal, porque eu queria saber deles, se eles conhecem alguém, ou se eles também, né, se sentir o desejo de falar, se eles já foram violentados dessa forma, né? Teve o recurso retirado deles, porque eu conheço várias idosas que a gente conversa que ela é privada da aposentadoria, né? E também outras coisas também. Aí eu queria saber, hoje, se tem alguém que conhece, né, alguma amiga, e aí pode conversar e falar da importância, né, da nossa palestra e até trazer a amiga amanhã para participar com a gente também, né, na continuação, né, já que hoje, né, não deu tempo de trazer o amiguinho, aí vem hoje. Olha, eu acredito que a Maria Conceição está levantando a mãozinha. Importante eles exemplificar, né? Até para poder a Janaína também, né, fazer pontuações acerca dessa exemplificação, né? Sim, sim. Ó, vamos dar a palavra para a Maria Conceição, ela levantou a mãozinha ali, pode ser? Obrigada. Ô, Janá, estamos juntos. Boa tarde. Eu vivo essa experiência. Eu tinha duas pessoas, que uma faleceu agora tem pouco tempo, mas a outra eu continuo ajudando. Não é da minha família, é uma conhecida através da minha tia, que eu conheci ela, que ela trabalhava com a minha tia. Ela mora do lado dos parentes, mas quem recebe o pagamento sou eu, quem faço compra, quem faz tudo para ela sou eu. Porque os parentes, se pegar o cartão, faz empréstimo, não dá o 13º, fala que não pagou. Então, eu vivo isso na pele, esse drama com uma pessoa que não é da minha família, é amigas, entendeu? E eu recebia dela e da minha tia. A minha tia faleceu e agora eu continuo com ela. Inclusive, o cartão fica guardado na minha casa, que nem pode ficar lá. Ô, Maria Conceição, tem como ela vir amanhã assistir do seu ladinho aí na telinha? Para ela participar e ver? Não tem como, né? Não, porque ela não mora perto de mim. E amanhã eu estou cheia de tarefa, amanhã eu vou sair, não vou estar aqui. E ela escuta pouco também, que ela tem aparelho. Então, para ela não... Entendeu? Mais difícil. Sim. Mas, de todo jeito, nossos encontros eles são gravados. E aí, assim que a gente disponibilizar, a gente vai disponibilizar pedaços ou algumas coisas assim. Aí a gente comunica para a senhora através dos grupos, tá bom? Eunice, minha florzinha, diga. E boa tarde a todos, boa tarde, Janaína. Ei, tudo bem?
Tudo bem, para quem não me conhece, eu sou Eunice, eu estou na condição de coordenadora do Grupo Traço de União, da Regional Venda Nova. A gente depara com isso todos os dias no grupo. Essa é a mãezona do grupo, viu? É a mãezona mais nova da Sílvia. É a mãezona que nós temos. Estou gostando de ver a participação de vocês aí, matar a saudade, já vi a Lúcia. É a mãezona que o grupo tem, é a mãezona mais nova que eu sigo. Vocês estão no caminho certinho, tá? Mas a gente depara com isso todos os dias, sabe, Janaína? Eu perdi eu perdi a possibilidade de falar, e que eu gostaria só de falar que a chave da virada está na mão delas mesmas. A gente fala com isso. Exatamente. A gente fala isso no grupo direto. Eu tenho vários casos, tem casos que eu poderia convidar para vir, mas a pessoa está tão fragilizada que ela não tem resistência em se expor, sabe? Mas tem pessoas que a gente está fazendo acompanhamento que vivenciam isso todos os dias. Mas o que eu sempre falo nas rodas de conversa, que a gente tem possibilidade, e eu gostaria de partilhar isso aqui, que a chave da virada está na mão delas. De repente, no passado, se elas pegarem e for fazer uma revisão, foram mães enérgicas, foram mães, olha, que cobravam, que dessa postura? Que horas que mudou? Que autoridade que perdeu? Onde que perdeu essa autoridade? Sabe? Por exemplo, eu mesma... Sei, tudo bem, obrigado mais uma vez. Para quem não me conhece, gente, sou a Thaíde Júnior, eu sou lá do Conselho Municipal do Idoso, aqui de Belo Horizonte, né? Eu sou técnico sou referência técnica da Comissão de Planejamento de Políticas Públicas e Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa. Pegando um gancho aí na fala da doutora Janaína aí, gente, vocês não sabem como está difícil conviver com essa violência que está na nossa sociedade contra a pessoa idosa, né? Você estava falando das diversas tipificações, né? Eu fiz um mapeamento, né? Agora, nessa pandemia, né? Está aparecendo insuficiência familiar, que está agravando cada vez mais, né? Gênero, olha para você ver, nós temos até violência de gênero, né? Isolamento social, muita. Cárcere privado, muitas denúncias que estão chegando, as notificações que chegam para mim, né? Autonegligência também, eu fiquei com medo de tanta autonegligência, porque aquele idoso, né, devido à insuficiência familiar, ele tenta se cuidar de si mesmo, mas não consegue, né? Então, por isso, nós estamos vivendo essa pandemia da violência contra as pessoas idosas. É assustadoramente, gente. Eu não posso mostrar os dados, porque são dados confidenciais, que se vocês vissem, vocês cairiam de queixo duro. Então, todas as pessoas aí que mexem com a rede aí, né, que mexem nos grupos aí, denuncie, gente. Né? Agora, a porta de entrada agora para denunciar uma violência contra a pessoa idosa é o Disque 100. Eu vou colocar aqui. Denuncie, anonimamente, né? O que vocês têm que ter para denunciar uma violência contra a pessoa idosa? Nome do idoso. Se tiver o nome da vítima, da agressora ou do agressor, tudo bem. Então é nome do agressor e, essencialmente, o endereço e o bairro, né? Então, denuncie mesmo, que é a melhor porta de entrada agora, né? Para o novo fluxo que a Prefeitura de Belo Horizonte desenhou, é o Disque 100, tá? Mas se haja caso, vocês podem ligar para o 190. Se vocês vissem alguma coisa fora do comum, né, uma violência física ali visível, Disque 100, 190, Polícia Militar. Então, gente, é dever também, está no Estatuto do Idoso, é dever de nós, sociedade, denunciar essa violência, tá? E uma sugestão, Josiane, uma próxima, né, a Janaína falou da questão da violência financeira, patrimonial, né, fazer uma conversa com a DPI, né, pedir a DPI, né, junto com o PROCON municipal, para falar, né, sobre os empréstimos consignados, as armadilhas que tem dentro desses empréstimos consignados, que estão levando terror na vida desses nossos queridos idosos, né? Então, assim, uma sugestão para uma próxima palestra aí, né, fazer uma articulação aí, pedir o PROCON municipal para vir falar dessas armadilhas que tem aí nos empréstimos consignados aí, que é um horror. Também, assustadoramente, né, chega aqui para mim também, essa violência patrimonial, né, os bancos aí estão levando a vida desses idosos, né,
Tem idosos aí que estão vivendo de cesta básica, vocês não acreditam. Exatamente. Ele está recebendo menos de R$ 1 do Exatamente. INSS. Então, é essa colocação que eu coloco para vocês, né? E o restante de boa palestra para nós. Eu queria só complementar, o Taíde, que também, além do Disque 100, 190, a gente tem a Delegacia dos Idosos agora. E essa Delegacia dos Idosos, ela também está muito atuante, e a gente tem o NAI, que é o grupo do qual eu faço parte, é o Núcleo de Assistência à Pessoa Idosa em Situação de Violência. Então, a gente escuta as denúncias, e aí, a partir da denúncia dessa pessoa, tem assistente social, psicólogo e direito. São os três envolvidos, né? Os 3 grupos envolvidos. E a partir dessa denúncia, a gente começa a dar um suporte para essa família. Então, a gente está conseguindo fazer muitas mediações com essas famílias e mediações também de resolver questões no banco para essas pessoas que estão endividadas. Então, entre o direito resolvendo o problema no banco, entre a psicóloga que está dando um apoio nessa família e junto com o assistente social. E tem dado um resultado também muito legal, assim, com a parceria lá na Delegacia do Idoso também. Então, tem surtido muitos bons frutos, assim. Eu vou dar um alerta para os idosos que você pode bloquear contra empréstimos. Então, o que acontece? A gente tem que, na medida do possível, não porque chegou aos 60 anos, larga tudo para o filho, para não sei o quê, você que faz. Não, você mantém. Eu estou com 86 anos, eu faço tudo aqui, cara. Pago o meu IPTU, faço a minha manutenção, mexo com banco, mexo com investimento. E descobri outro dia esse negócio de empréstimo, e uma amiga da minha filha que me deu a dica, sabe? Não, mas pode. Eu tive uma dificuldade para entrar no local certo, mas entrei e bloqueei. Então está bloqueado. Não só contra os parentes, mas também contra os terceiros, os bancos. Porque os bancos estão jogando empréstimo sem a anuência do titular. Então, o que é que a gente tem que fazer? Está com 60? Fica segurando, porque você foi o líder da família durante muito tempo. Por que não pode continuar com 63, 64, 65, com 86? E enquanto eu puder, enquanto eu estiver lúcido, eu vou tomar conta da minha coisa. E eu estudo alguma coisa lá na internet. Hoje a internet tem muita coisa de bom sobre investimento, etc., para não deixar o seu dinheiro parado. Então, o problema hoje em dia, sabe qual é? É excesso de informação. Então, você não foca naquilo que te interessa e fica lá nas brincadeirinhas, piadinhas, perdendo muito tempo. E lá, o que você quiser tem lá. Então, tem que perguntar muito. E outra coisa, esse negócio de conversa aí, de mesa de conversa, é muito bom por causa disso. A gente que tem alguma experiência, então passa para o outro. Eu, inclusive, eu estou pagando um advogado porque tem um negócio que vem desde a época do meu pai, mas eu estou à frente, não é meu filho, não. Para os meus filhos, eu passo algumas informações do advogado, que o advogado passa para mim. Por quê? Porque isso vai servir de, como é que chama? De prática para eles. Mas só que a mocidade, às vezes, eles não lê. Eu perguntei para o meu filho, escuta, você está seguindo esse negócio do terreno lá de Caraguatatuba? Mais de leve. Pô, ele não leu nada, ele não sabe o que está acontecendo. Entendeu? Isso mesmo. Então, tem uma série de coisas de direito que todo cidadão teria que saber. Concordo. Eu já passei durante a vida quase que uns problemas. Uma vez eu vendi o carro. Hoje, venda de carro está muito prático, porque se faz no cartório, né? Antigamente não era feito no cartório. Então, você pegava lá, passava
pegava o dinheiro da venda do carro, né? E você tinha que avisar o Detran através de um formulário. Hoje não, hoje melhorou bem, isso daí já não tem mais perigo, mas eu passei um carro, vendi um carro, e depois de não sei quantos anos, uma advogada veio em cima de mim. Ah, o senhor tem um carro tal, tal. Eu falei, não, eu tive. Esse carro foi meu, mas já vendi. Aí a advogada falou, não, eu conheço um cara no Detran, um funcionário, vamos lá ver então. A sorte que eu já tinha mandado o formulário e o funcionário já tinha lançado no computador. Então estava lá, ó, vendido para fulano de tal. Mas são coisas que às vezes a gente não conversa. Não Né? sabe. Hoje, antigamente era mais fácil a conversa, assim, porque eram poucos assuntos. E então a gente sabia que tinha que tomar fígado de bacalhau, óleo de fígado, não sei se você é muito nova, talvez não lembra disso. Mas tinha que tomar isso, tinha que tomar o vermífugo uma vez por ano. Hoje nem os médicos recomendam isso. Já esqueceram o vermífugo, a não ser os pediatras. Mas os outros médicos não receitam mais. Isso mesmo, senhor Chico. Coisa tipo que antigamente era passar de boca em boca. Então, eu acho muito bom a gente, apesar da idade, ter essa conversa. Eu sinto falta nisso também, sabe por quê? O meu vocabulário vai piorando. Com esse negócio de... Ficar em casa? Não, porque em casa eu só moro com eu e minha filha. E a minha filha trabalha o dia inteiro embora em casa, né? E não tem muita conversa diferente. Então, eu cheguei à conclusão que às vezes eu esqueço de um termo, por exemplo. Por quê? Porque a gente não fala. Não, isso daqui é um celular. Ah, não, isso daqui é um caderno. A gente não fala, né? Quando você está numa roda de amigos, você fala, não, porque eu tive um problema assim, assado, com não sei o quê, tá. Então, o vocabulário seu aumenta. Porque você está usando. Você deixa de usar esse vocabulário, você acaba esquecendo. Por isso que é tão importante isso daqui, né? Essa roda de conversa, esse empoderamento. É super importante. Por isso muito que eu entrei legal. nesse Mente Ativa, eu pertenço à Mente Ativa, né? Estou fazendo questão de assistir todas as lives aqui, entendeu? Que bom. Porque isso daí vai entrando no vocabulário. Até de uma criança, você aprende vocabulário novo. Por quê? Por exemplo, uma molecada mexe muito com computador, joguinho, não sei o quê. É um vocabulário que você está aprendendo com o garoto. Isso mesmo. Não com uma pessoa de idade. Entendeu? Aliás, esse é o princípio da aprendizagem da linguagem, né? Quando você não fala, não ouve, aí você vai acabar esquecendo. Mas isso daí era um alerta que eu queria dar para as pessoas, já que tem uma certa idade. Olha, manter as rédeas ainda. Enquanto não puder manter as rédeas, que tem a... Segura firme, né, Soichiro? Tem que ser firme. Tem que ser firme. E não ter preguiça de fazer as coisas. Negócio de banco e não sei o que. Fazer. Estudar computador. Computador é muito importante para nós. Porque com o computador eu não preciso nem ir no banco. Faço o pagamento aqui no vizinho, na compra da mercearia, eu faço através do computador. Não preciso nem ir retirar o dinheiro lá, não sei o que, para pagar. Nem levar o cartão para pagar. Faço uma transferência eletrônica. Eu não tenho ainda esse novo aí que fizeram, né? Por causa da segurança. Mas eu mando um TED por via do computador. Então, com essa idade, estou aprendendo mais coisas no computador. Nunca é tarde, né, Soichiro, para aprender. O senhor estava falando dos 60 mais, não é tarde. E o problema é que a maioria tem medo do computador. A pessoa chega a uma certa idade. Eu uma vez queria fazer um negócio de vigilância aqui no bairro, né? É um grupo de vigilância. E aí perguntei ao fulano, você não quer me ajudar no negócio do computador? É mais fácil. Não, computador é com a minha filha. Mas você tem 2 computadores lá, pô. Usa lá, usa da sua filha, ela não usa todo dia. Ia chegar para outro, você não quer me ajudar? Não, não, mas eu não mexo com isso daí, não. Então, o pessoal não pode ter medo
não pode ter medo. Você tem que enfrentar, porque é uma ferramenta fabulosa. O que Isso você mesmo, quiser senhor saber, Chiro. Obrigada, viu, senhor Chiro, pela participação do senhor. Foi muito aí, né? Uma ilustração ótima, né? Para a gente poder dar aí para o pessoal. que eu tive os, como é que chama? Os toques da doutora sobre empréstimo, e aquele senhor também que falou sobre empréstimo. Foi ótimo. Não, hoje estou tranquilo. Eu bloqueei e acabou. O dia que quiser desbloquear, entro de novo no computador e desbloqueio. Mas eu não quero. Isso mesmo. Eu não quero empréstimo, pô. Ficar pagando juros? Não, tá doido. Obrigada, senhor Chiro. Agora nós vamos... Jana, muito obrigada mesmo, Chiro. Foi de grande valia. Janaína, a gente tem mais um tempinho aí, tem uma lista muito boa aqui. Você quer intercalando ou vamos conversando assim? Você está sem áudio, Janaína? Eu estou adorando os relatos, porque, na verdade, essa violência que a gente conversa aqui é justamente para que vocês aí, né, fiquem atentos e não deixem elas entrar dentro da sua casa. Como Eunice, Dona Conceição, o senhor Yoshiro, a Taíde conversaram aqui, é isso mesmo. Está na mão de vocês. E se precisarem de ajuda, peçam ajuda, né? Tem o Disque 100, tem o 190, tem a Delegacia do Idoso, eu coloquei aí o 4003-3126, que é o DUNAI, do Núcleo de Atenção à Pessoa Idosa em Violência, em Situação de Violência. Então, assim, tem canais para ajudar. Às vezes a pessoa está fragilizada, não consegue, né, pedir ajuda, não consegue, assim, dar conta sozinha de fazer aquilo ali, ou de dar um basta, né, naquela situação. Peça ajuda porque tem gente querendo ajudar justamente para parar com isso. Porque todos nós estamos entrando na fila. Um dia todos nós vamos envelhecer. E o que a gente quer? A gente quer que lá na frente, o mais rápido possível, o mais breve possível, que todos respeitem mais os idosos, todos ouçam mais os idosos, como os relatos que eu ouvi aqui. Porque eles são pessoas como outras quaisquer. E não é porque ficou idoso, ficou inútil. Não, a gente tem que tirar esse rótulo da sociedade. Esse rótulo de, não, você já fez 60, isso, não. Não, a gente tem que tirar isso da sociedade, entendeu? E a gente trabalha para isso. Eu gosto de tratar desses assuntos para isso, para justamente desmistificar e colocar o idoso como uma pessoa, como outra qualquer, que só tem uma idade avançada, e outra coisa, muito mais sábio, que pode passar a experiência para a gente, que é mais jovem, e é só saber escutá-los. Então, assim, isso é muito maravilhoso. Né? E isso ainda... Eu acho que a Cláudia deu uma saidinha. Quando ela... tá, voltou. Oi. Oi, gente. O meu... Bom, tá dando para me ouvir? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tá. Então, eu sou Cláudia, eu trabalho na Diretoria de Políticas para a Pessoa Idosa, né? Eu estou acompanhando esse projeto, acompanhando as oficinas, as conversas. Janaína, essa é uma conversa muito difícil, né? Falar sobre violência, ainda mais contra a pessoa idosa. Às vezes não é fácil nem falar sobre isso, mas é uma conversa necessária, né? Porque a gente sabe que isso ocorre. E eu acho também que vai ser importante quando, ao final, você colocar lá, né, que vocês têm um atendimento para pessoas que sofreram violência, né, porque muitas vezes a pessoa ela já está fragilizada por todo aquele sofrimento e vai procurar ajuda e não encontra um atendimento especializado, um acolhimento, né? Alguém que escute sem nenhum julgamento, enfim. É isso que eu queria dizer, assim, é um assunto difícil, né? Mas que bom que a gente está conseguindo falar, eu acho que de uma forma bem leve, assim, e é muito bacana ver a participação. Seu Yoshiro, tô fã do senhor, viu? É isso, gente. Só um minutinho, eu acho, só um minutinho, eu vou ser breve. Eu acho que o senhor Yoshiro falou de uma forma bem gostosa, tudo que nós desejamos e podemos ser, né? Assim, de uma linguagem bem gostosa mesmo. E beleza?
Silvia Helena, só para dar um alôzinho aqui, né? Parabenizar aí a Janaína, as meninas da ADA, né, da Rede de Empoderamento, Josiane, a Daine, que eu vi aí, e dizer que essa é uma conversa difícil de ser feita mesmo, né? Difícil e triste de falar que tem idosos sofrendo violência, né, gente? É muito complicado. Eu vejo aí pessoas tão especiais comentando, Júnior, que trabalhou comigo, né, que a gente aprendeu muito junto, trabalhando com os idosos, e aí, mas é uma coisa necessária, nós precisamos estar focando isso sim. A DPI já promoveu várias palestras, né, com o PROCON, para falar disso, essa violência econômica, dessa questão aí dos empréstimos e tal, mas a gente ainda, infelizmente, tem que falar disso. E para mim, a pior violência que o idoso sofre, gente, é a violência psicológica. Eu tenho pavor de ver um idoso sendo maltratado por qualquer pessoa, mas, sobretudo, na família. Na família, que a gente, né, vê muitos casos, assim, infelizmente, de filho que humilha, que desconhece, que ignora o idoso lá no quartinho, não sai, não passeia, não tem, né, não dá uma voz ativa para ele. Então, isso é muito difícil. E a gente, no Raio de Luz, trabalha muito isso, né? Da questão da violência contra a pessoa idosa, levando todas essas orientações, onde buscar esses apoios, esses recursos, e principalmente para fomentar nele, para despertar no idoso, que ele precisa ser sujeito de sua vida, sujeito de direitos, e não se subjugar àqueles desmandos da família, dos filhos, e se rebelar contra isso, porque ele não precisa ficar, né, depois o envelhecimento digno, com toda a justiça que ele precisa ver na vida dele, é um direito da pessoa idosa, e cabe, né, à família, à sociedade, aos governos, promover esse envelhecimento com dignidade. Então, eu acho que a gente tem que bater nisso, sim. Parabenizo vocês aí, a Rede de Empoderamento, a Janaína pela bela fala, e que a gente tem que buscar isso cada dia mais, trazer essa consciência para a pessoa idosa de que ele não deve se submeter a esses abusos, essas violências. Um abraço a todos vocês, obrigada. Eu queria falar, mas o senhor já falou tudo, né? A respeito do bloquear os empréstimos. Eu fiz isso porque uma firma que eu havia feito um empréstimo muitos anos atrás, ela me emprestou um dinheiro sem eu pedir. E eu verifico minhas contas, meu filho fala assim, mãe, faz tudo no computador, eu faço um caderninho mesmo. Eu faço pagamentos todos pelo celular, mas a anotação fica no caderno também. Aí, fizeram esse empréstimo, e quando eu fui reivindicar com eles que eu não queria, eu falei, mas a senhora já sacou o dinheiro. Eu falei, não, mas eu saquei meu pagamento. Não, mas você está constando que a senhora sacou o dinheiro. Eu falei, tudo bem. Aí eu fui no meu INSS, no computador, bloqueei minha pensão e minha aposentadoria, para que eles não façam mais empréstimo por mim. Eles mandam o dinheiro que faz o empréstimo que você não quer. Eu não estava necessitando daquele valor. Então, foi falado aí, eu acho correto. Quem não tiver condição de fazer por si próprio, peça um filho, um parente para fazer. Bloqueie no meu INSS, porque se você fizer isso, nem você consegue, a não ser que você desbloqueie. Então, o bloqueio é uma ferramenta maravilhosa para nós idosos. É só isso. Boa tarde, a palestra está maravilhosa. Boa tarde para todos. Obrigada. A gente fala muito sobre isso, né? É alerta, e ainda bem que aqui o pessoal está bem alerta, né? Está bem atento a não cair nesse golpe, porque isso é muito triste. Ela, né, vai para fazer uma coisa e aí eles empurram esse empréstimo consignado e a pessoa fica endividada sem nem saber por quê. Nesse caso que a Helene, do depoimento aqui, eu esqueci. Isso, a Virgínia no meu caso era empréstimo pessoal, não era nem consignado, juro, é um absurdo. Piorou, porque você nem estava querendo, né? Você nem queria. Não, e se eu precisasse, se eu gastasse um centavo na minha conta, se entrasse qualquer coisa na minha conta, era como se eu tivesse aceitado, da noite por dia. Nossa. Olha, é um absurdo.
Absurdo sabe? mesmo. Eu fiquei assim. Ainda bem que a senhora ficou, mas ainda bem que a senhora tomou a posição rápida, tomou as rédeas da situação, não ficou acomodada, porque já pensou, a senhora fica acomodada e havia uma conta depois, que a senhora morreu de susto. E depois ia passar 2 anos e meio pagando e não ia dar o dinheirinho dela, né? Tem muitos casos também, Janaína, que às vezes a pessoa ela tá precisando do dinheiro, mas ela não faz o empréstimo. Mesmo sabendo, ela fala assim, não vou fazer, eu preciso, mas eu não vou fazer. E aí esse dinheiro cai na conta da pessoa, imagina a confusão. Ainda bem que a Virgínia foi sábia e recorreu às pessoas, né? Não, mas eu passei mal. Você assusta, você passa até mal de imaginar que aquilo pode ser concreto e você não resolver, o trabalho que dá para resolver depois, se caso acontecesse. Nossa. Eu fiquei nervosa, eu passei mal na hora, meu marido, calma, mas eu fiquei porque já era tarde, já era noite, não tinha como eu ir no banco. Mas eu gosto de olhar meu aplicativo de vez em quando. Aí esse dia Deus foi tão bom que Deus me mostrou isso, sabe? Graças tá de parabéns pela atitude, nossa, tá de parabéns, porque cortou o mal pela raiz, e aposto que esse banco não vai mais mexer com a senhora dessa forma. Não, é verdade. Depois disso, eles não mexem mais, porque sabe que a pessoa vai fazer autuação, vai chamar a polícia, e os bancos recuam. É por isso que a gente tem que tomar, né, não deixar que essa violência chegue para a gente, não deixar ser discriminado, não deixar ser violentado dessa forma, porque aí as pessoas respeitam ou por bem ou por mal. E aí, por mal, vai ser através de polícia, da lei, da justiça. Eu estou aprendendo que, confirmando algumas coisas, não que eu faça tudo como deveria, confirmando algumas coisas. Saiu um dentista para o meu neto e eu comecei a fazer hidroginástica. Aí a minha filha falou comigo, mas não tem como ser de manhã, porque ele estuda à tarde. Eu falei, não, porque de manhã, no dia do dentista, eu tenho minha hidroginástica. Aí meu marido, às vezes, falou assim, você é boca dura, mas eu aprendi que eu tenho que ser assim mesmo. Porque senão eu não vou ter meu espaço. Ainda mais os idosos. Olha, esse é um conselho que eu sempre deixo. Os idosos têm que falar e têm que ser ouvidos. E se não ouviu da primeira, fale da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da 10ª, da 20ª, até a pessoa que tem que escutar, escute. E aí te respeite. Porque normalmente entra por ouvido e sai para lá, entra por ouvido e sai para lá, entra por ouvido. Então você fala 10 vezes. Quando eu era pequeno, eu falava 10 vezes, tira a toalha molhada da cama. Então agora eu falo 10 vezes, vai me escutar, não quero sair, não quero isso, não quero comer aquilo, não quero ir para sua casa. Tem que falar, fale 5, 10, 20, até ser ouvida. Tá mais que Janaína. Então, Sêmia, nesse caso aí, o que acontece? Na verdade, você pode denunciar esse caso, e aí, até nesse núcleo que a gente trabalha lá no NAI, no Núcleo de Assistência à Pessoa Idosa em Situação de Violência. Porque o que vai acontecer? Como você não é da família, né, é uma conhecida que gosta muito dessa senhora, você tem que denunciar o caso, e ao denunciar o caso, a gente tenta fazer uma intervenção através de uma mediação, conversar com essa filha, com a outra filha, para ver o que está acontecendo. Se confirmar que ela está sofrendo maus tratos dentro da casa, entra-se com uma medida protetiva, retira o idoso de lá, e essa idosa, ela pode ir para uma ILPI, que é Instituto de Longa Permanência, que você fica, né, lá, abrigado, protegido, para não sofrer maus tratos, porque essa idosa não pode estar sofrendo maus tratos nem da própria filha. Então, na verdade, é todo um processo que a gente tem que averiguar para ver se está sofrendo, por que está sofrendo, por que prenderam ela em casa, tem que analisar tudo isso. E o que tem que se fazer é exatamente isso, via judicial ou através extrajudicial, através de conversa, se não for amigável a conversa, via judicial para retirá-la de lá e colocar numa ILPI, no Instituto de Longa Permanência, para resguardar a dignidade dela, a integridade física, a integridade moral, é uma medida protetiva contra essa pessoa idosa, porque ela não pode jamais sofrer maus tratos. No NAI, que é esse núcleo de atendimento à pessoa idosa que eu trabalho,
Na verdade, que eu sou assessora lá, a gente já teve um caso assim, e a filha prendia, na verdade, a mãe, mas porque pegava todo o dinheiro dela, e ela tinha uma aposentadoria alta. E quando, né, chegou a medida protetiva e retirou essa idosa de lá, essa idosa, ela estava pele e osso, ela teve que ir para o hospital, ela estava totalmente desidratada, estava com sarna, para você ter uma ideia, e aí foi tratado, tudo mais, a filha, né, logicamente foi indiciada, responde a processo por maus tratos, e essa idosa hoje está super bem nessa instituição de longa permanência, sem convívio com os filhos, mas feliz, virou outra pessoa. Sou Cláudia Maria Helena. Eu só queria perguntar, porque o banco me enche o saco quase todo dia me oferecendo empréstimo. O que eu devo fazer? Porque eu falo assim, ó, quero resolver minha filha. Só falo assim, aí eles... Pronto, o que eu devo fazer? Então, a senhora pode bloquear esse número no telefone, pode denunciar esse banco, que é sempre o mesmo banco, né? Pode vários. São vários. Pois é, mas aí... Até meu celular, liga para o meu celular, que eu nem sei o número do meu celular. Quando ligar assim, sabe o que tem que fazer? Você tem que pegar o nome do banco e falar assim, qual que é o nome do banco? Qual que é o nome da senhora? Então me dá seu telefone aí. E aí a senhora vai catalogando tudo. Depois, o que a gente faz? A gente simplesmente vai na delegacia do idoso e fala, olha, isso aqui está me perturbando demais. Faz um boletim de ocorrência. A delegacia do idoso atua na hora e previne, coíbe esses bancos de fazerem isso com os idosos. Tem dado muito certo até então. Isso aí que eu gostaria de saber. Então tá. Tá bom? Só isso. Enquanto a senhora Estou adorando a aula. Estou adorando a aula. Obrigada, tá, Janaína? Obrigada, Ju. A palavra do senhor. Sou o último, mas não tem problema não. Obrigado, Janaína, bela palestra. Obrigado, Josiane, todos vocês e da Rede do Empoderamento. Eu sou recente no convívio do grupo da terceira idade. Eu comecei em maio desse ano. Faço parte do grupo do Raio de Luz, aqui na região do oeste de Belo Horizonte. E há tempos, né, eu tenho observado essas palestras de vocês, essas promoções, essas lives, esses encontros, e tenho lido muito sobre essas questões. E aí eu só quero manifestar um ponto de vista meu. Eu quero ser rápido, porque eu sei que o tempo é curto, mas assim, eu morei fora do Brasil por alguns anos e vivi em um determinado lugar que eu não vou citar por questão até de cuidado, né? E nesse lugar, poxa, isso já tem muitos anos, assim, como que o pessoal, como que aquela nação respeita os velhos. Eu fui convidado por um casamento lá na época, na ocasião, e assim, eu fiquei impressionado que quando os noivos chegaram, tinha os noivos e tinha aquele turno das pessoas idosas, dos anciões lá naquela reunião. O respeito que eles tinham pelos anciões, pelos velhos, era mais do que pelos próprios noivos, sabe? Então, assim, eu achei, caramba, então eu fico olhando hoje nós, né, nesse movimento aí, agora da Rede de Empoderamento, do DPEI, das autoridades municipais, né, que essa rede de empoderamento, ela passa a ser realmente uma rede municipal, estadual, federal, sabe? Para que a gente possa fazer das próximas gerações desse país gerações que possa cuidar melhor dos idosos, porque a gente é notório como que a violência ela tem origem em grande parte da própria família, da própria vizinhos, do próprio meio onde vive, né? Claro que tem toda uma situação circunstancial do transporte, na hora da necessidade hospitalar, na hora da comercial que a pessoa precisa movimentar, e o desrespeito ele se faz presente, né? em todos até eu diria até nos momentos religiosos você presencia violência contra os idosos. Então, parabéns pelo esse evento e que Deus nos ajude, que as próximas autoridades nossas realmente busquem em vista, sabe, de forma pesada, para que as próximas gerações cuidem melhor
dos velhos. Muito obrigado. Aê, É isso. Para isso que a gente trabalha, Cláudio, é em prol disso, porque um dia todos nós estaremos, né? A gente entrou na fila, uma hora vai chegar a nossa vez, e a gente quer que cada vez isso chegue mais rápido, essa convivência boa, e que os idosos sejam valorizados como seres humanos, como outros quaisquer, né? Não do jeito que está sendo. Não assim, né, assim, com esse desprezo, com esse menosprezo, só porque ficou idoso. Não pode. Isso é um absurdo. Sem dúvida. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá desligado, Jô, seu microfone. Eu vou fazer uma chamada para a Janaína aqui, para quem ainda não pegou o telefone do NAI. Anota aí, pega papel e caneta e vamos anotar, porque lá no bate-papo, às vezes, as pessoas não conseguem pegar, né? Então, vamos pegar papelzinho e caneta, o telefone do NAI e também Qual que é os outros, Janaína? Da delegacia. Mas o NAI, ele já encaminha. Então, Isso. assim, lá a gente já dá um encaminhamento. Se tem demanda judicial, a gente já manda para o NPJ. Se tem que ir para a delegacia do idoso, a gente já faz contato na delegacia do idoso ou na Defensoria Pública. A gente trabalha com os CRAS também, né, com os centros de convivência, para ver se tem, como é que está sendo atendida aquela pessoa, porque às vezes se já está sendo bem atendida, a gente não precisa interferir, né? É só quando... Ou então entra para ajudar ainda mais, né, no caso. Então, na verdade, a gente já dá mais ou menos um encaminhamento para cada um dos casos que aparecem assim. Bora anotar, gente? Bora aí, ó. Já vi as canetinhas na mão. 403 3126. Tô certa, Jana? Isso mesmo. 4003 3126. A gente vai ter o maior prazer em ajudá-los. E qualquer denúncia que vocês tiverem também e quiserem de violência, né, de situação de violência contra o idoso, quiser denunciar um vizinho, um parente, não precisa, a gente não vai falar com a família que você denunciou, até porque é anônimo, mas a gente precisa de informações para tentar ajudar essa família. Então, na verdade, a família não vai saber que você que denunciou, mas o que você quer é ajudar a família. E nós também, quando ficamos sabendo da sua denúncia, a gente também quer ajudar essa família. Então, fiquem à vontade, assim, sejam muito bem-vindos lá, porque se vocês precisarem, a gente está lá. Eu já queria antecipar aqui, agradecer muito o convite, né, de vocês, da Josi, do Vitor, das outras meninas também, da rede de empoderamento como um todo. Foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer ouvir esses relatos, adorei, assim, foi uma aula para mim. Eu falo que eu aprendo muito mais do que eu vou para falar, mas eu aprendo muito mais com vocês do que passo informações, do que ensino. Então, assim, eu já queria agradecer e qualquer outro tema que vocês queiram ou precisar de mim, estou às ordens. Foi um prazer passar essa tarde com vocês. A gente que agradece, né? A gente cresceu muito com todas as falas. E, Janaína, as portas da rede de empoderamento, as portas da... Eu vou falar até pela DP, não sei se a Cláudia está por aqui, mas eu vou falar pela DP também. As portas do DP estão abertas, estão escancaradas, porque é isso, né? A gente precisa ser orientado, precisa ouvir, precisa conhecer, né, sobre os nossos direitos e nos colocar nesse local mesmo, né? Nós vamos fazer, né? Com muita atenção, com muito carinho, né, com a gente. Ela fala, né, tranquila, a gente conseguiu entender bem, né, o que ela trouxe para a gente. Aprendemos. Eu aprendi muito. Né? Aprendemos bastante com casos aí, vocês como exemplo, né? Eu acho que foi bacana essa discussão. Eu acho ainda que falta muito ainda para a gente discutir, né, Janaína? A gente não faz nem um
terço ainda do que das coisas ainda que a gente teria que discutir, né? Então, assim, a gente pede para a Janaína voltar novamente com a gente depois, né? Estou sendo convidada. Não tem como colocar esse telefone da Janaína. Também tem portas abertas, viu? Para vocês, para a Rede de Empoderamento. A gente vai fazer uma parceria muito boa. Muito obrigada. Senhora Taide, foi um prazer olhar e ver cada orientação que o senhor colocou aqui no bate-papo. Vou chamar o senhor, pode brigar comigo. Obrigado, gente. Como a Janaína disse, eu aprendi muito com esse grupo, viu? Maravilhosa essa apresentação, maravilhosa essa rede de empoderamento. Parabéns a todos vocês e aos nossos nobres queridos idosos. Vocês, idosos, fazem a diferença na nossa sociedade. Estou aprendendo. Passa para a gente o contato do senhor, que vai ser de grande valia. Já passei aí no já chat. Passou? Tem voz de locutor, né? Ele tem voz de locutor, uma voz bonita, assim. Obrigado. O Conselho Municipal está de portas e corações abertos, viu, gente? Obrigada. O Conselho está com a gente.